todos, é um prazer estar aqui com a Gabriela falando sobre esse assunto. Não pode tirar a roupa, mas existe um corpo sentindo. E continuando o nosso terceiro bloco do Ser Criança na Infância, falando sobre o desenvolvimento de 1 a 2 anos, nós vamos continuar abordando a questão da fala. Isso, da fala, da linguagem. Uma coisa muito importante a gente pensar, ok, vai para a escola, tem os estímulos lá que são importantes, enfim, para esse simbólico, para essa fala. No entanto, uma coisa que as pessoas não acham tão importante assim, lembra que eu falei que fala é a expressão motora da linguagem. Então, diferentemente da linguagem, exato, que é pensamento. A gente tem que entender que para articular o som, eu preciso de uma musculatura, né? uma posições de dente. A língua ela bate em diversas posições para a emissão desse som, né? E músculo, gente, a gente trabalha com atividade motora. Qual a atividade motora dessa musculatura? Muito da comida. Então, o que a criança tem que comer? Ela tem que mastigar, né? Então, uma criança que come alimentos muito pastosos, ela vai ficar com uma boca mais hipotônica. Então, na hora de articular esse som, ele vai sair mais soprado, então vai interferir muito. Então, a criança ela é totalmente capaz de mastigar. E claro, se só derem papinha na minha boca e eu só engolir, é mais fácil do que eu fazer esse movimento de ficar mastigando um pedacinho de carne, né? No meu tempo a gente mordia cana, né? Outro dia na feira eu perguntei pro menininho, tinha caninha cortada, eu perguntei, o que é isso? Ele falou queijo, né? Quer dizer, a criança não tem nem mais conhecimento. Por quê? Porque essa coisa da mastigação, gente, do morder, de morder a fruta, é tão bacana, porque não é só o movimento para melhorar da mastigação. Aquilo tem um cheiro, aquilo tem um barulho, né? Tem uma coisa que escorre, quer dizer, são muitas sensações que quando você vai comer, mastigar e né, fazer uma refeição, é muita coisa que vem junto. Por isso, tira aparelho celular na hora da comida. Em outro bloco você falou isso, por isso que a mesa é o momento mais importante, muito rico, né? Porque tanto aquilo pela tem socialização, cor. Aquilo tem cor, você tem que saber que sabor tem que aquilo, a criança tem que provar coisas diferentes, né? E então é uma riqueza muito grande. Então essa hora é uma hora de olhar para isso. É riqueza tanto na parte de comer, em termos de textura, sabor, cheiro, quanto na parte de relações. Claro, isso tudo é convivência, né? E a coisa da mastigação é muito importante, gente. Quando saiu aquela propaganda de que o Danoninho valia por um bifinho, é a maior mentira. A minha mãe sempre fala que o Danoninho vale por um bifinho. Porque o bifinho você mastiga, né? Você faz toda uma movimentação aqui para que essa fala, né? Para que toda essa organização motora aqui da linguagem saia de acordo, né? Então, criança precisa mastigar. Essa coisa de só alimento pastoso não tá com nada. E uma outra coisa que acontece, né, pelo menos quase no final, né, de 2 anos, e que a escola ajuda muito também, é a história de tirar a fralda, né, do controle do esfíncter. É um processo. É um processo, claro, mas é um processo que todo mundo tem que entender que a criança ela dá sinais de que ela está pronta para isso, a escola percebe isso às vezes muito antes dos pais, só que tem que ser uma ação conjunta. Não adianta a escola começar a tirar a fralda e o pai pedir para botar a fralda na hora de sair da escola, né? Isso é enlouquecedor para a criança. Então, e o quê? Você acha que do dia para a noite ela fala, quero fazer xixi, me limpo? Não. Vai fazer xixi na calça milhões de vezes, você tem que levar várias vezes no banheiro até ela começar a ter a temporalidade, né, que esse mecanismo funciona e ter a ação social de como que aquilo funciona, né, que eu não quero ficar molhada, enfim. É um jogo, é difícil, gente, mas dura 15 dias, né, é intenso, depois você nem lembra, tá, mas ela dá os sinais, ela começa a se esconder
para fazer quando ela quer fazer o cocô, ela se esconde, Se esconde e abaixa. ela vai Meu te dando filho sinais. se escondia e abaixava. Exato, e se a criança já tem a linguagem, ela já é totalmente pronta para ter controle de esfíncter, gente. Se qualquer mamífero controla esfíncter, porque o bebê não vai, né? Assim. Vamos lá. Vamos continuar também falando de um outro assunto muito importante, né? Onde nós falamos que muitos pais, às vezes, aderem a diversas atividades para estimular, para trazer informações para os seus filhos, e a gente percebe não, mas é fato que isso é equivocado. Por quê? Porque essas informações vão sendo trazidas para as crianças numa intenção dos pais proporcionarem mais conteúdos, mais informações para que a criança aprenda e se desenvolva melhor, mas às vezes isso pode ser maléfico para a criança e não benéfico. E a gente vai entender um pouquinho o porquê disso, né? A gente estava até falando aqui no Make-Off, falando da questão de Einstein, né? Por exemplo, ele tinha muito menos informações do que hoje uma criança que já entrou na escola e tem essas informações diárias, mas ele era muito inteligente. Como que ele processava então esse pensamento, né? Como que a criança hoje está recebendo essas informações? A gente vai conversar para esclarecer um pouquinho sobre essas dúvidas que os pais, na verdade, têm, né? Quando eles colocam a criança de segunda a sexta para fazer diversas atividades, como eu falei, no sentido de tentar desenvolver melhor a criança, mas acaba sendo maléfico. Eu acho que o entendimento sobre o que é estímulo está um pouco equivocado, né? Então, estimular, né? Como você falou, a criança de 1 ano e meio, antigamente não era nem vista na escola, e hoje ela já está vista. No entanto, ela era estimulada de outras formas, não é? Então, assim, quer dizer, o tal do estímulo é uma coisa... Olha, o Piaget dizia uma coisa, que você precisa de espaço, estímulo e afeto, o resto a criança faz sozinha. O que é o estímulo? É o espaço, né? Então você ter uma criança que deixar a criança no chão, né, com brinquedo, para que ela tente chegar num lugar determinado. Uma amiga minha me contou essa semana que ela tá na cozinha e o bebezinho fica lá na sala. E aí ele sabe, né, que ela tá ali, ele tá brincando, não sei o que, ele dá um jeito de chegar lá. Ele tá com 9 meses, ele vai rolando, ele vai não sei o que. Por quê? Porque ele tem o desejo de encontrar esse outro, né? Então, quer dizer, estímulo não é necessariamente excesso de informação, né? Não é ele fazer natação, judô, capoeira, kumon, enfim, milhares de atividades e não conseguir processar isso tudo para colocar numa resolução de problemas. Então, para mim, essa criança de 9 meses que resolve o seu problema, né, indo até na direção da mãe, que ele sabe onde está, ela é muito mais inteligente do que uma criança que tem 500 mil coisas. Por quê? Porque ele usou do que ele tem, né, de informação no uso de conquistar uma coisa, com uma intenção. Então, o que você fala não é a quantidade de informação, mas o modo que ele processa essas informações. É informação a serviço de, entendeu? Né? Para que a criança precisa ter milhões de flashcards lá para trabalhar a memória? Não, é como ela vai usar isso. Então, a gente vai dizer, as crianças de hoje são muito mais inteligentes que a de antes porque elas mexem no computador? Não. Né? Porque elas pegam o celular pequenininho e já fazem. Você percebe que hoje a geração que muitos autores estão abordando é a geração da ansiedade, né? A geração da criança que tem informação, mas ela não sabe controlar as emoções. Mas é a geração do nosso tempo. Por quê? A gente não tem tempo, não é? Essa criança, ela está absorvendo essa nossa atmosfera. A gente está o tempo inteiro trocando, mudando. Quando que a gente respira? O tempo inteiro a gente diz, tô sem tempo. Né? Então, essa criança, essa nossa ansiedade gera esse produto dessa criança que está inserida nesse meio. Então, em cada momento das gerações existem uma inteligência, né? E a inteligência é a capacidade que você tem de colocar o que você aprende em prática e de uma maneira atualizada. Você vai dizer que uma pessoa que aprendeu o seu ofício de marceneiro lá nunca estudou, né? Você vai dizer, ele faz móveis maravilhosos, você vai dizer que aquela pessoa não tem uma inteligência, né? É um outro tipo. Eu acho que hoje a gente tem uma quantidade de estímulos que vai fazer muitas conexões no nosso cérebro. Agora, como você vai usar essa conexão
é que é a grande diferença. Porque se eu crio uma criança com muita informação, só que é uma criança absolutamente sem autonomia, não é? Em que momento que ela vai conseguir ter segurança para usar toda essa informação? E essa é a grande questão. A gente tem um monte de crianças aí muito bem formadas que vão para o mercado de trabalho e não consegue se relacionar. Né? Na primeira trabalho de ansiedade, Sofre de depressão, sofre de angústia, lidar com frustrações. Porque hoje em dia é um dos temas mais abordados, né? A lidar com frustrações. Muitas crianças não sabem lidar com as frustrações porque elas não experimentam. Elas não experimentam. E assim, eu te dei a aula do Kumon, você tem que ser o máximo de matemática, eu te dei o balé, você tem que ser a bailarina. É tanta exigência e o que é mais louco, o espaço para ela pensar nisso tudo, sentar e brincar, né? E aplicar, brincar, né? Ali tá com a boneca e a boneca vira bailarina. Você entendeu? Ela vai lá e dá uma aula, ela vira professora, ela usar conseguir aplicar as informações. Não dá tempo. São muitas informações. Um cérebro, às vezes, que não está pronto para esse tanto de estímulo, né? Principalmente nessa coisa aí de computador, de internet, de estímulo de tecnologia, exato. É um bombardeio de estímulo que você não sabe como que está fazendo conexão aí. Porque o que interessa para a inteligência é que ela tenha em cada caixinha visual, auditiva, que ela guarde todos esses estímulos. No entanto, a interconexão entre esses estímulos é que vai fazer uma boa, né, a sua capacidade de ser inteligente. Como a gente falou, né? De você não tinha tanta informação, mas ele conseguia processar e fazer de uma forma lógica, né? E trabalhar a lógica. Exato, e ele era genial, né? Ele tinha uma capacidade aí acima da média, né, para o cérebro. Agora, não é a quantidade de informação que vai garantir que seu filho seja inteligente. Ele tem que botar em prática isso, ele tem que pensar a respeito dessas coisas e agir nesse mundo de uma forma inteligente. É legal a gente falar isso porque a todo momento a gente fala o quanto é importante dar estímulos para a criança, né? Mas como diz o ditado, tudo que é em excesso é ruim, né? Então é importante estimular, mas é também importante você dar tempo para que a criança processe as informações obtidas nesses estímulos, né? Então, às vezes é muito mais a tua permissão para que ela seja, né? Isso é muito, muito rico, né? Porque a gente está o tempo inteiro definindo. A criança, ela é dirigida da hora que ela acorda até a hora que ela vai. Então, assim, ela não aprende a amarrar sapato porque não dá tempo, né? Eu vou lá e amarro. A falta de tempo é uma doença da nossa geração. Então, para aprender precisa de tempo. Então, como é que eu vou amarrar o sapato? Gente, é complexo. Como diz o Karnal, o relógio ele é absoluto, mas o tempo ele é relativo. Exatamente. Então você não dá para amarrar o sapato, então você vai lá e bota o velcro que é mais rápido. Então você está o tempo inteiro facilitando, né, as circunstâncias, e do que começa desse tamanho quando eu vou nascer e tenho 1 ano, 2 anos, vai ficar deste tamanho quando eu sou um adulto que não sei resolver os meus problemas. Inteligente demais de informação, mas fraco demais. Exatamente. Como é que você bota toda essa informação tanto é que hoje uma coisa muito saindo, né? As pessoas saem da graduação, já entram no mestrado, já entram no doutorado, né? Antigamente, para você ser um mestre, tinha que ter a sua habilidade dentro da compreensão daquilo numa prática para você integrar esses estudos. O doutor, meu Deus do céu, você tem que ter muito conhecimento, né? E hoje você vê crianças aí de 27, 28 anos que já pegaram doutorado, mas nunca entraram numa sala de aula, nunca entraram num consultório. São teóricos, né? São teóricos. E isso aqui, ninguém tira, gente. A aprendizagem, ela tá no toque, né? E se você não dá a sua cara a tapa ali que nem a gente que é professor, né? Chegar lá e ter 20 crianças te olhando assim, e você tem que dar conta, né? Você precisa ter bagagem. E bagagem não é só do conhecimento teórico. Você tem que botar a mão na massa. Uma super informação para vocês pais, hein? Prestem atenção então para ver se vocês não estão sobrecarregando os seus filhos.
Vamos lá, a gente está encerrando o nosso terceiro bloco de desenvolvimento de 1 a 2 anos e nós voltamos então depois falando sobre desenvolvimento de 2 a 3. Isso tudo para vocês entenderem como que é feito o desenvolvimento das crianças, para a gente então continuar falando da psicomotricidade, já que a gente está com a psicomotricista Fátima Gonçalves.